Olá a todos, que bom estar aqui com vocês nesse nosso curso Prática de Leitura e Escrita Criativa. Bom, se você se inscreveu nesse curso é porque você quer aprender novas técnicas de leitura, você quer aprender a escrever melhor, a ler melhor. Eu já dei uma lida aqui nos comentários que vocês deixaram lá na hora da inscrição. Eu vi que muita gente está aqui para tentar melhorar o hábito de leitura. Algumas pessoas também estão aqui para tentar se desenvolver melhor a escrita. Vi que tem alguns escritores, alguns estudantes, pessoas que querem se preparar para o Enem. Então, pessoas que querem levar uma vida de estudos. Nesse curso nós vamos tentar refletirmos um pouquinho a respeito de todas essas questões. Lembrando que esse curso ele é oferecido pela Sociedade dos Leitores do Alto Oeste Potiguar, financiada pela Lei Aldir Blanc, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. E, primeiramente, quero deixar para vocês a mensagem de que eu não sei tudo, a professora Cid não sabemos de tudo. Tudo que a gente falar aqui é questionável, não acredite apenas na gente, procure outras fontes. Claro, aqui ninguém vai ensinar você não vai sair um escritor desse curso, nem você vai sair um leitor veloz depois que terminar essas aulas. Tudo isso você vai aprender a partir da prática. Nós vamos ver que para você escrever é preciso você ler muito. A própria professora Cid vai dizer isso para vocês, que não existe um bom escritor se ele não for um bom leitor. E aquela célebre frase, antes de você escrever um livro, é necessário ter lido uma biblioteca. Então, nós vamos discutir, fazer algumas reflexões sobre a leitura, a importância da leitura, algumas técnicas de leitura. A professora Cid vai se aprofundar mais no tema de escrita criativa. Também nós vamos entender como é que nós vamos ler como um escritor, como é que nós vamos aprender a escrever a partir dos textos das grandes obras literárias. Como é que eu vou aprender a escrever com grandes autores, lendo apenas os seus textos. Vamos diferenciar o que é leitura, o que é estudo, e vamos aprender a estudar a parte da leitura. Então vamos fazer, nessa aula introdutória, eu quero fazer para vocês algumas reflexões sobre a leitura. Vamos falar um pouquinho sobre algumas pesquisas no Brasil, alguns dados de como é que está a leitura no Brasil, para que a gente tenha um panorama geral do que nós, enquanto leitores, o desafio que nós temos pela frente. Que não basta eu ser um leitor. Eu sempre costumo dizer para os membros da Sociedade do Alto Oeste Potiguar, a partir do momento que a gente se torna um leitor, nós nos tornamos também um ativista. A partir do momento que você se torna um escritor, você se torna também um ativista. E nossa militância é para que mais pessoas leiam, para que mais pessoas escrevam e para que a cultura nesse país continue viva. E é isso que desejo a todos vocês daqui para frente, que sejam multiplicadores disso. Tome como base todo esse panorama que a gente vai ver aqui, vamos refletir a respeito disso e vamos tentar fazer um pouquinho para mudarmos isso. Vamos começar com algumas reflexões sobre a leitura. A escrita foi um dos passos mais importantes para a evolução da humanidade, e a leitura se tornou o principal meio de absorção do conhecimento do mundo. Estudando história, a gente pode ter noção de algumas coisas. De um certo momento para cá, nós tínhamos muitas informações a respeito de quem nós éramos, o que aconteceu, do que houve naquele determinado período. Já de uma época para trás, a gente tem muito pouca. Por que temos tantas informações de um fragmento da história e de outro nós temos tão pouca? Pela ausência da escrita. Então, a partir do momento que o homem aprendeu a escrever, a partir do momento que o homem aprendeu a decifrar aqueles códigos, a se comunicar através da leitura da escrita, houve uma revolução muito grande. E isso fez com que nós nos tornássemos imortais. Aquele faraó que escreveu aqueles símbolos nas suas pirâmides tornassem-se imortais. Porque hoje nós sabemos o nome dele, sabemos como ele vivia,
E é exatamente isso que nós vamos deixar, nós como escritores. Um dia a gente vai se acabar, o que vai ficar, o que vai restar da gente é o nosso nome. É o nosso nome naquele livro, é o nosso nome naquele fichário da biblioteca. Então, a escrita, ela faz com que nós nos tornamos humanos e mais do que isso, nós nos tornássemos imortais. Em tese, uma pessoa que lê mais, ela tem melhor desenvolvimento em níveis de caráter, profissional e pessoal. E a gente vai ver os dados também daqui para frente. A pessoa que lê mais, ela consegue ter um melhor emprego, ela tem um melhor desenvolvimento profissional, ela tem mais caráter pessoal do que a pessoa que lê menos. Além disso, também a pessoa que lê mais, ela consome mais cultura, ela está mais atenta ao mundo que vive. E é justamente isso que mais as pesquisas que a gente vai ver vai mostrar. Esse dado também é que no Brasil existe cerca de 100 milhões de leitores. Isso se dá mais ou menos a 52% da população. Esse dado é da pesquisa Retratos da Leitura do Brasil. Ela foi divulgada em 14 de setembro de 2019. A 2020 não saiu ainda, provavelmente sairá no final do ano. Então, sabendo disso, né, um pouquinho mais da metade da população do Brasil é leitora. E lembrando, gente, que leitor aqui para essa pesquisa é aquela pessoa que leu um livro, ou pelo menos parte dele, dos últimos 3 meses. Então, assim, a gente acha que leitor é aquela pessoa que está lá todo dia, e a gente se compara muito com youtubers, com outras pessoas, e acha que leitor é aquela pessoa que lê inúmeros livros. Não. Você é um leitor se você lê alguma coisa. Se você tem aquele hábito, nem que seja de uma vez na semana, você pegar um livro para ler. Ou nem que seja a cada 3 meses, né? Como tá aqui, eu discordo um pouquinho de que você tem um hábito de leitura se você lê um livro a cada 3 meses, ou se você lê um pedaço de um livro a cada 3 meses. Mas, se você já faz isso, está melhor do que quem não faz. Vamos ver um pouquinho da importância da leitura para a nossa vida. Isso já vem desde muito tempo. Olha essa frase aqui de Montesquieu: o estudo foi para mim o remédio soberano contra os desgostos da vida, não tendo existido jamais uma dor que uma hora de leitura não afaste de mim. Essa ideia que a leitura pode contribuir para o bem-estar da nosso corpo, do nosso ambiente, da nossa alma, já é muito antigo. Sêneca, quando escrevia suas epístolas, ele já dizia isso: dedique-se um tempo a si, a você, ao seu estudo, porque tudo que você faz fora isso é correr atrás de vento, é jogar seu tempo fora. Sêneca, ele era muito crítico nessa questão. Diz assim: você empresta seu dinheiro para as pessoas e quer cobrar isso muito caro delas, quer cobrar juros, quer cobrar impostos. No entanto, você dá seu tempo para outras pessoas e não cobra nada disso. E o seu tempo é a coisa mais preciosa que você tem. O que você tem mais de precioso na sua vida é o seu tempo, e você gasta com bobagem, ao invés de gastar com você, com seus estudos. Então ele dizia que só era livre. Não vou focar nesse, começar a falar de filósofo das leituras, nós vamos muito longe. Ele tinha essa questão: só era livre o filósofo e o artista, porque eles tinham o tempo na hora que eles queriam. Hoje na sociedade, nosso tempo não é nosso. Nosso tempo é cronometrado e tudo já é para alguma coisa. Eu tenho que acordar às 7 horas da manhã para fazer isso. Então tudo já é cronometrado. À tarde temos saído com os amigos e a gente para de pensar na gente. Para de pegar um livro para ler. E olha que Montesquieu já dizia que não tinha nenhum desgosto na vida dele que ele não curasse com 1 hora de leitura. O primo Levi recitava Dante ao seu primo Piccolo em Auschwitz, e os companheiros de Robert Altemi se lembravam dos poemas
que transcreveu em pedaços de cartão encontrados no depósito da fábrica. Isso aqui é um recorte histórico de um dos momentos tristes da nossa era, que é o Holocausto. Então, mesmo naquela situação de campos de concentração, aquelas pessoas, elas livravam-se um pouquinho daquela sua dor através da leitura. E olha que a leitura era assim, pegando poemas de que se lembrava, escrevendo em pedaços de papel, porque lá eles não tinham nada de livros e que se distrair, era só trabalho forçado até a morte. Então é um tema duro e que essas pessoas viam na leitura uma saída para aquilo. Olha a importância, gente, olha a importância da leitura. E muita gente acha que a leitura é só para passar tempo. Então a gente já via desde a antiguidade até em momentos como esse. Olha só o que Jean Paul, que foi prisioneiro no Líbano por 3 anos, falava a respeito da leitura, né? Ele só tinha lá um pedaço de papel com alguns poemas, e ele lia aqueles poemas e relia aqueles poemas, depois tentava transformar ele em outras coisas para que ele tivesse alguma coisa diferente para ler. Olha o que ele disse: eu jamais tinha devorado um texto com tamanha intensidade. Esqueci a cela, enfiado no fundo da minha leitura, produzindo em mim mesmo um outro texto. Fruição estranha equivalia a uma reconquista provisória da liberdade. Olha só, ele preso naquela situação no Líbano, numa cela, ele dizia que ler para ele era como se ele tivesse conquistado, pelo menos naquele momentinho que ele estava lendo, a sua liberdade. Encarcerado e sob a luz de uma vela, conheci a adesão absoluta ao texto, a fusão integral com os símbolos que eu compunha. A questão do sentido, repito, era secundária. Ele não queria nem saber se o texto tinha sentido. Ele estava ali tão imerso ali, formando o seu próprio texto naquele momento, tentando esquecer aquele drama que vivia. Então, esse é um relato dele. Mas, para além dessa situação extrema, a contribuição da leitura para as pessoas, ela vai muito além do mero passatempo e também de tão extremista. Você não precisa estar numa cela, espero que vocês nunca cheguem nesse ponto, mas não precisa estar disso para que você possa desfrutar da leitura. A leitura ela é útil também, por exemplo, numa desilusão amorosa, num luto, numa doença. Toda perda que afeta a representação de si mesmo e do sentido da vida. É uma experiência corrente de inúmeros escritores testemunharam. Então, vamos também dar alguns exemplos aqui de como a leitura ajudou a pessoas, até a doentes, né? Sérgio Pitol, tendo perdido seu pai quando era bebê, e logo depois de sua mãe, com 5 anos de idade, ele fica gravemente doente. Embora não pudesse mais ir à escola, a casa onde sua avó o acolheu era repleta de livros. Minha avó lia sem parar, e eu acompanhava tudo que me caía nas mãos. Com 12 anos descobri Guerra e Paz e não fiquei mais doente. Continuo acreditando que Tolstói me salvou. Olha só, aquele menino que perdeu os seus pais quando era criança ainda, depois perdeu sua mãe e depois ficou muito doente. Vendo sua avó lendo ali, ele começou a ler também para se distrair, e ele, depois que se curou, ele disse que aquela leitura o salvou. Laure Adler, ao se referir à morte do seu filho, declarou: se eu não me matei, foi porque me deparei sem querer com uma barragem contra o Pacífico, de Marguerite Duras, encontrada em uma casa alugada para uma temporada de verão. Um dos nossos membros do clube Sociedade de Leitores do Oeste Potiguar, ele sofreu de depressão. Então, ele encontrou na leitura uma maneira de se distrair. Ele tem ansiedade, depressão, e a leitura vem o ajudando até hoje a se manter firme.
a Lauren Adler, ela encontrou o consolo da morte do seu filho nas leituras. Então, eu estou mostrando esses relatos aqui só para a gente entender a nossa responsabilidade, para a gente entender o quão é importante que nós, como leitores, militemos por essa causa. Então, não é apenas nos momentos de desarranjo internos que os livros servem de auxílio, mas também quando acontecem crises. Lá na década de 1930, nos Estados Unidos, quando houve aquela crise, a crise de 1929, os norte-americanos lotavam as bibliotecas. Essa pesquisadora fala, às vezes os desempregados buscavam na leitura uma oportunidade de se distanciar da real e de sua própria situação, esperando que elas lhe levassem para fora do mundo. Às vezes esperavam o contrário, que eles mantivessem dentro do mundo. A gente sabe que na Grande Depressão de 1929, muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas se suicidaram, muitas pessoas perderam muito dinheiro. Aquelas pessoas que permaneceram firmes estavam nas bibliotecas, lendo. Outro momento muito tenso, na Segunda Guerra Mundial, que a leitura, olha aqui, nós temos assim imagens de soldados da Segunda Guerra Mundial lendo. Nessa época, a leitura aumentou muito entre os soldados que estavam lá na linha de frente. Então havia momentos em que eles se deparavam com campos minados, eles não podiam se mover, não podiam sair dali. Ou então no grande inverno, que as tropas não podiam andar para frente. Os soldados se apegavam à leitura, se refugiavam na leitura para que eles conseguissem suportar aquilo. Outro fato também que aconteceu mais recentemente foi durante o 11 de setembro. Isso já no tempo de internet, de tudo, né? Quem não se lembra dos plantões da Globo, o 11 de setembro de 2001. Quando aconteceu, as livrarias foram lotadas também. As pessoas queriam buscar informação sobre o que estava acontecendo. E elas recorreram a quem? Aos livros também. Então se vendeu muito livro naquela época. Se voltava para a leitura para poder compreender aquela crise. E qual o poder da leitura nesses tempos difíceis? Hoje nós sabemos que o mundo ele vive crise em cima de crise, seja crise econômica, seja crise sanitária. Estamos agora passando por uma pandemia que mais uma vez nós recorremos à leitura. Então já é sabido que a venda de livros cresceu muito nessa pandemia, muita gente procurando clubes de leitura, muita gente procurando apoio na literatura. Então mais uma vez aí um exemplo prático que nós estamos vivendo. Quantos livros você leu a mais nessa pandemia? Será que nós não tivéssemos passado por isso, vocês estavam procurando esse curso? Então, além desses espaços em crise, existem outras crises. É crises por cima de crise. Passamos por uma crise econômica recentemente, depois vimos uma crise política. Houve uma troca conturbada de governo. Agora uma crise de saúde pública. E além disso, temos as crises internas, a desigualdade, é o crescimento desigual das cidades, é as migrações que estão acontecendo, é a vulnerabilidade das pessoas. Então, é gente que não tem bem onde morar, gente que não tem projeto de futuro, emprego. Nesses contextos, é que a leitura ela deve entrar como uma atividade de reconstrução de si mesmo. O exercício da leitura, no mundo de hoje, ele é de suma importância. É um desafio que nós temos que militarmos cada dia mais para que continue crescendo e a gente tenhamos que motivarmos mais pessoas. E é por isso que eu sou muito adepto à prática de clubes de leitura, por isso que a Sociedade dos Leitores de Alto Potiguar estimula tanto essa prática, estimula tanto que você que está assistindo esse curso agora
vá na sua cidade, convide seus amigos, monte um clube de leitura para vocês, incentive seus irmãos mais novos, seus irmãos mais velhos a lerem mais, incentive seus amigos, seus colegas, fale de livros para ele. Inclusive, a leitura também já é terapêutica hoje. Você já ouviu falar da biblioterapia? Desculpa o erro de digitação aqui. A biblioterapia, ela é um mecanismo terapêutico que usa textos recomendados para que as pessoas venham a se curar de algum problema físico ou intelectual. A gente não vai se atentar muito a isso aqui. Se vocês não virem nesse curso, vocês podem pesquisar mais a respeito da biblioterapia e da arte-terapia, que é muito importante para quem vive nesse mundo caótico de crise, ter uma maneira de se aliviar um pouquinho do estresse na leitura e na escrita. A leitura, ela é uma arte que se transmite mais do que se ensina. É difícil você chegar e dizer assim, eu vou ensinar você a ser um bom leitor agora. E aí você vai aprender isso. Pelo contrário, as crianças, a gente depois vamos ver aqui um pouquinho do relato de Wong, que ela Daniel dizia aqui. Quando você tenta empurrar a prática da leitura para a criança, para o adolescente, ela tenta fugir daquilo ali. No entanto, quando a criança vê os seus pais, a sua família, seus amigos conversando a respeito de livros, lendo alguma coisa, ele vai ficar mais motivado a ler alguma coisa. Mais uma vez aí a importância dos clubes de leitura. Quando você está num ambiente onde tem pessoas com aquele objetivo, lendo, discutindo, conversando sobre livros, o seu interesse pela leitura vai aumentar muito mais. A leitura no Brasil. Eu vou falar um pouquinho da experiência dessa organização aqui, a Cor da Letra. É um relato dela mesmo, na aula seguinte, ver um pouquinho sobre os dados estatísticos da pesquisa Retrato do Brasil, para a gente fazer essa comparação. Essa organização, gente, ele trabalha com incentivo à leitura em ONGs, escolas públicas, hospitais, bibliotecas, centros sociais, culturais, principalmente em bairros pobres da periferia. Ela está aqui no Brasil desde 1998 e está localizada em várias regiões do Brasil. Olha o que ela falou a respeito da dificuldade de implantar seus projetos de leitura no nosso país. No Brasil, assim como em vários lugares, não é fácil transmitir o gosto pela leitura aos adolescentes, especialmente quando eles cresceram nos meios populares. Quando os animadores de A Cor da Letra chegaram nas favelas e começaram a tirar da mochila os livros da mochila, muitos jovens se decepcionaram ou ficaram desconfiados. Tais objetos eram desprovidos de sentido. Esses jovens só tinham conhecido a leitura na escola, o que não lhes trazia boas lembranças. A escola foi uma experiência sem valor, comentou uma das crianças, né? A leitura era obrigatória, imposta. Aprendia apenas a memorizar os textos. O ato de ler não tinha nenhum sentido. A pessoa decifrava símbolos. Assim, logo anestesia a criatividade, a possibilidade e a capacidade de descobrir. Durante vários anos, era como uma bela adormecida. Não distinguia nada, não ouvia nada, nem dizia nada. Triste, né, gente? E eu acho que muito de nós passa por isso aqui. Ou já passou por isso aqui. Quando você chega na escola que alguém impõe a você fazer uma coisa, tem que fazer, ler esse livro e fazer o resumo, ou então apresentar para a turma. A gente só quer decorar alguma coisa ali daquela obra. A gente não vê sentido nela. Para a gente é o pior, para a gente vai ser uma perda de tempo. Eu poderia estar brincando com meus amigos e estou aqui lendo esse negócio que eu não sei nem o que é que fala. E muitas vezes está no livro que a gente vai indicar. É por isso que, quando eu vou falar com o pessoal do meu clube de leitura, eu sempre foco nisso, que é muito difícil nós indicarmos uma obra para alguém. Porque pode ser que a gente estejamos desestimulando um leitor. Porque se eu indico a obra errada, se eu indico uma obra que eu gosto muito, mas se aquela pessoa vai pegar a linguagem inapropriada, ela não entende muita coisa, o livro não é fácil de entendimento para ela, então cada nível é cada nível.
Então o que eu digo, pega esse livro, você consegue ler muito rápido. Ou então vamos ler junto, aí eu leio o livro em 2 dias, a pessoa demora 3 meses para ler. Então são essas coisas que vão desestimulando a leitura. E na escola não tem esse cuidado, né? Pelo menos na minha experiência e na experiência dessa organização aqui, não se tinha esse cuidado de saber qual livro indicar para começar a ler. Então você que está vendo esse curso agora e que está querendo iniciar o hábito da leitura, que a gente vai ver na próxima aula a respeito de como criar o hábito da leitura e dos diferentes tipos de leitura, eu já vou dar um conselho desde já. Quando você for escolher um livro para você, que você gosta, você é uma pessoa que gosta de quadrinhos, gosta de mangá, gosta de uma série policial, se baseie por essas coisas. Depois, eu gosto muito de série policial. Talvez com um livro policial eu me interessasse. Eu gosto de mangá, de quadrinhos. Talvez se eu pegasse um quadrinho, um mangá, eu me interessaria por isso. E aí você vai na biblioteca, onde tem muitas opções, ou numa livraria, e começa a ler um pouco daquela obra, faça uma leitura rápida daquela obra, veja se ela é interessante para você. Se não for, devolve e pega outro, não há mal nenhum. Muita gente também perde o hábito de ler porque acha que se ele pegar um livro para ler, tem que terminar. Às vezes a leitura é muito ruim e você fica lá se obrigando a terminar aquela leitura maçante. Então não façam isso. Começou a ler, não gostou? Tchau, procura outro. Certo? Bom, na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Vejo vocês na próxima aula. Desculpe se eu não conversar com vocês antes. Se eu já for direto, já apareceu um slide lá, já apareceu eu conversando, mas estão avisados. Até lá.